Administração de vendas. A administração de vendas é responsável pela execução da política comercial adotada pela empresa. O conhecimento de mercado se torna essencial para um bom gerenciamento das vendas. Vamos falar um pouco sobre produto. Foram disponibilizados 5 tipos de produtos. 2 deles são perecíveis e 3 são duráveis. Desses 5 produtos, a sensibilidade ao preço, ou seja, quanto o consumidor está disposto a pagar por esse produto, o produto A e B tem sensibilidade a preço médio, e C, D e E tem sensibilidade a preço alta. Já em relação à sensibilidade ao prazo, A e B eles não têm, C tem sensibilidade a prazo médio e D e E sensibilidade a prazo alto. Já em relação à propaganda, os 5 produtos têm sensibilidade alta, certo? Vamos falar um pouco sobre demanda. A demanda e as vendas devem estar sempre equilibradas para evitar desperdício. Se a demanda de um produto for superior às vendas da empresa, parte dela será transferida para a concorrência e a outra parte será perdida. Havendo a transferência de demanda, algumas empresas poderão vender produtos acima da sua demanda. Quando isso acontecer, significa que a diferença entre a venda e a demanda é formada por consumidores que só compraram da empresa porque a concorrência não pôde oferecer os produtos. Ou seja, se você tiver uma demanda de produto superior à quantidade de vendas, você poderá perder uma parte desses produtos e a outra será transferida para a sua concorrente. Tá certo? No relatório operacional, são apresentadas as demandas e vendas de empresa, em cada um dos 5 produtos que ela pode comercializar. No relatório de mercado, só são apresentadas a demanda e a venda total do mercado para cada produto. A demanda é determinada pela influência de fatores, propaganda, preço, prazo, sazonalidade e crescimento econômico. Na sazonalidade e o crescimento econômico, eles são regidos, vamos dizer assim, pela macroeconomia. Eles são controlados por agentes externos. Já os demais, a empresa consegue controlar. Preço de venda. O preço ele é inversamente proporcional à demanda. Se a empresa não quis vender determinado produto, basta colocar o preço igual a zero. Existe elasticidade de preço diferenciada em relação à demanda. E o preço da concorrência também influencia na demanda dos produtos. Ou seja, se a empresa optar por vender apenas 2 dos 5 tipos de produtos ofertados, ela pode sim fazer isso. Basta ela determinar no valor do produto que ele seja igual a zero. Então, automaticamente já vamos entender que aquela empresa não trabalha com aquele determinado produto. E enquanto ao preço da concorrência, que ela influencia na demanda, se o seu preço for melhor que o da sua concorrente, você vai conseguir ter uma quantidade maior demandada. E vamos ao prazo de venda. O produto A e B, por ter baixo preço, só serão vendidos à vista. Para os demais produtos, pode ser adotada a política dos fornecedores 1+1 ou 1+2, ou seja, entrada mais uma parcela ou entrada mais 2 parcelas. O produto C pode ser baixo valor, tem média sensibilidade ao prazo. O produto D e E são altamente sensíveis a prazo. As empresas que estiverem praticando venda a prazo terá maior demanda. Quem tiver menor preço com maior prazo, como eu já tinha explicado anteriormente. E em vendas a prazo, a empresa pode estipular uma taxa de juros. Essa taxa pode ir de 0 até 20%, certo? E aí, nessa tabela, mostra algumas formas de recebimento das vendas, que eu já citei agora, mas de uma forma mais clara. A propaganda é definida o número de campanhas, né, de solicitação de campanhas que a gente vai definir. E ficar atento que só pode ser aplicado 9 campanhas por produto na empresa, né? E também ficar atento, quanto maior a demanda, quanto maior a propaganda, maior será a demanda. Então, escolher os produtos ideais na hora de tomar a decisão.
Por isso, para não ter saturação e desperdiçar esse recurso tão importante que é a propaganda, é importante determinar o número certo de propagandas, né? Que ele tem um efeito distribuído por 3 períodos. Então, naquele primeiro período que você aplicou a propaganda, ele tem uma força bem maior. E no segundo período, ele já vem com uma pequena influência. A força da marca é definida por 3 fatores: forte, média e fraca, né? Quando a sua marca estiver forte, significa que suas vendas acumuladas estão acima da média do mercado, né? E que existe um erro entre a demanda e a venda. Então, esse erro está inferior a 20%. Já se sua força estiver fraca, significa que as vendas acumuladas estão abaixo da média. Que existe um erro também de 20%, de ser superior a 20%. E quando a sua força for média, significa que ela não está nem forte nem fraca, ela está ali na média, né? E vale ressaltar que a marca, quando estiver forte, ela aumenta a demanda automaticamente em 20%, e quando ela estiver fraca, ela diminui sua demanda em 20%. Então, ela não afeta o total da demanda, mas sim afeta uma demanda relativa. Então, se aumentar a força da demanda, pode aumentar, pois foi retirada clientes dos outros concorrentes. É aquilo. Aumentou a demanda, porque a marca está forte, então, consequentemente, foi tirado clientes de outras empresas. Sazonalidade significa a elevação da demanda em determinado período do ano. Então, o produto A, por exemplo, não tem sazonalidade. Então, ele segue estável com a mesma demanda, teoricamente, em todo o período do ano. O produto B, C e E tem um aumento de 40%, 50% e 100% no quarto período de cada ano. Então, no mês 4, 8 e 12, ele tem esse aumento. Já o produto D se eleva em 50% no período 2. Então, tem que ficar atento no período 2 de cada ano, que seria o período 2, o mês 2, 6 e 10. E permanece nessa elevação até o final do período 3, desculpa, que é o mês 3, 7 e 12. Então, ficar atento que esses percentuais mantidos só são mantidos se não tiver nenhuma variação de nenhum outro fator, né? Portanto, depende da política do setor em relação a preço, prazo e propaganda. Então, tem que ser definido isso, preço, prazo e propaganda, para poder ser mantida essa sazonalidade. E volta a ser ao normal quando acabar esse período, né? Quando finalizar o período, volta à demanda normal. Bem, agora vamos falar sobre o crescimento do macrosetor. O crescimento do macrosetor é determinado pela variação nas vendas de todos os setores comerciais da economia. Então, quando existe uma variação, né, for positiva, no caso, indica que existe uma expansão, né, desse setor comercial. E quando ela for negativa, indica uma retração desse setor da economia. E quando zero, indica que, na média, não houve variação nenhuma. Já a necessidade de ter vendedores, né, de ter pessoal, deve ser dimensionada e ser considerada a quantidade de cada produto, né, dentro da empresa a gente vai comprar, que tem em estoque, e ser ajustada pela capacidade dos vendedores. Então, a necessidade pode ser reduzida caso a demanda de determinado produto for inferior ao estoque inicial. Então, se eu tenho estoque, né, a demanda foi determinada, foi inferior, eu posso reduzir esse pessoal, né? A necessidade de vendedores para esse produto deve ter com base na sua demanda e não pelo estoque. A necessidade total de vendedores é a soma das necessidades por tipo de produto. A diferença entre vendedores existentes e necessidade total pode acarretar um excesso, provocando despesas necessárias. Então, a gente tem que ser assertivo na hora de saber e fazer esse balanceamento. Por fim, a gente vai ter que tomar as decisões, né? As decisões de preço, prazo e propaganda são independentes por produto. Então, elas podem ser tomadas por determinados produtos, né? Elas são independentes, elas independem de outros fatores.
As decisões de prazo de recebimento e taxa de juros devem ser tomadas em conjunto com a área financeira, pois tem impacto significativo nessa área. É aquilo. Para poder a gente colocar uma taxa de juros ou prazo de recebimento, a gente tem que ver como está o caixa da empresa, tem que saber como está o financeiro, para poder tomar as decisões certas, de um juros menor ou de um juros maior. Enfim, é isso.